Então, bem-vindos à primeira reunião do Aufklärung, que é um grupo de estudo de filosofia alemã. Nós vamos procurar nas raízes do pensamento alemão esses dois pensadores muito originais, o Mestre Eckhart e o Jacob Boehme, porque a partir deles começa uma investigação do mundo interior e da diferença da relação desse mundo interior com o mundo exterior. E essa dialética entre interior e exterior, ela vai repercutir em toda a filosofia alemã. Ela vai passar por Kant, por Hegel, por Schopenhauer, né? Até a psicologia. Então, a gente está tentando, né, ir lá nas raízes. Posteriormente, talvez a gente volte mais atrás ainda para entender alguns fundamentos da própria filosofia, mas como estamos começando o pensamento alemão, e o pensamento alemão tem muito essa característica do sujeito e objeto, da diferença entre o espírito, né, espírito enquanto essa atividade que nós temos contra um mundo objetivo exterior, né, que é determinado, que é situado, que é múltiplo, ao mesmo tempo em que nós temos uma atividade, uma agência impalpável que nós experimentamos em primeira pessoa, que é essa dimensão da vida interior, a dimensão do sujeito. Só vou pedir para quem não for fazer alguma contribuição ou pergunta, deixar o microfone no mudo, para não ter ruídos. Mas, claro, quando quiser fazer algum comentário ou contribuir, seja muito bem-vindo. Então, esse primeiro artigo, ele é escrito por dois pesquisadores da Universidade Federal de Paraíba, o Carlos Bezerra de Lima Júnior e o Renan Pires Maia. O Carlos é mestre em filosofia e o Renan é graduado em psicologia, mestrando em filosofia. E eu separei alguns trechos, nós vamos ler esses pequenos trechos juntos e comentando, tentando entender. Então, o presente estudo aborda os conceitos de interioridade e exterioridade, ou homem interior e exterior, em Mestre Eckhart e Jacob Boehme. Para quem não sabe, Mestre Eckhart foi um místico alemão do século XIII, e o Jacob Boehme foi outro místico alemão, dos 1500 e pouco, mais ou menos. E ambos com essa característica muito original dessa investigação da introspecção, essa investigação desse fundo, desse mundo interior subjetivo do homem. Ok. O homem interior e exterior em Mestre Eckhart e Jacob Boehme, na intenção de explicitá-los como chaves de compreensão do pensamento de ambos os autores e de aproximação dos mesmos, bem como apontar os dois autores como precursores da tradição filosófica alemã moderna, sobretudo do idealismo alemão. Por quê? Porque, apesar dos vários filósofos alemães modernos atribuírem certos princípios diferentes ao mundo interior, mas vai haver esse padrão, essa recorrência, né, de tratarem de uma realidade substancial que permanece lá atrás, subjazendo, desde o Nietzsche falando que é a potência que está lá no fundo, né? O Schopenhauer dizendo que é a vontade que está lá no fundo, o Kant dizendo que tem uma coisa em si, né, o númeno que está lá no fundo, e contrapondo isso ao que aparece, né, enquanto no Kant, né, tem uma coisa em si lá no fundo, mas os fenômenos são o que aparece. Né? No Nietzsche tem essa potência, esse poder lá no fundo, mas o que aparece é a multiplicidade na luta, né, os indivíduos na luta. No Schopenhauer tem essa vontade cega, mas o que aparece, né, são as individuações. No Hegel tem um espírito absoluto, mas o que aparece vai ser os movimentos na história. Então, por mais que eles atribuam sentidos diferentes a esse mundo, digamos assim, é como se fosse um mundo que subjaz o mundo objetivo que a gente vê. Mas existe a recorrência desse padrão, e esse padrão, ele tem sua raiz nesses dois. E a gente vai ver por quê. Passou aí? Tá. A contraposição interior e exterior. Em diferentes tradições e religiões, pode-se detectar a presença de certa contraposição ou distinção entre o que se entende por espírito e o que se entende por corpo. Na tradição cristã, essa distinção aparece em diferentes pensadores. Aumentar o volume? Em diferentes pensadores como distinção entre interioridade e exterioridade, ou como homem interior e homem exterior, sendo
o homem que se define pelo contato com o mundo externo, o homem exterior, pelos cinco sentidos, e o homem que está além da simples carnalidade e do mundo sensível, podendo se colocar em um estado de comunhão com Deus. Ora, o mundo externo, né, é um mundo causal, é um mundo múltiplo, é um mundo onde tudo parece tão sólido, né, parece tão estável, né, as coisas, as pedras, plantas, bichos, mas é tão estranho que, ao mesmo tempo, a gente tenha a experiência imediata de um mundo que parece contrariar essa natureza. Porque quando nós olhamos para dentro, né, quando nós temos a experiência em primeira pessoa da realidade, do pensamento, olha que coisa indeterminada o pensamento, ele se contradiz, ele é rápido, é, a volição, o que é a vontade? Nós temos desejos contraditórios, né? É, essa realidade da memória. O que é memória? A memória é um poder que você exerce. Quando você lembra do passado, você traz ele à tona. Ou seja, o mundo interior, ele não parece ser um mundo tão fixo, tão sólido, tão determinado, tão estável quanto o mundo exterior. Mas, contraditoriamente, esse mundo interior é, tão indeterminado, tão cheio de potencial, né? Potencial que pode se converter em ações, em palavras, em pensamentos. Esse mundo interior, ele é a primeira coisa que nós experimentamos, né? A nossa realidade mais imediata, né? Mais direta. Então, é uma aparente contradição, e é essa contradição que vai ser inaugurada no pensamento místico com Eckhart von Boehme, e cuja estrutura vai recorrer ao longo de vários pensadores da filosofia alemã. A dialética do interior e do exterior. Como dito anteriormente, a distinção entre homem interior e exterior é recorrente na tradição teológica e filosófica cristã, mas é possível dizer ainda que é uma constante nas obras místicas. A filosofia alemã foi, durante muitos séculos, uma filosofia de caráter fortemente místico, onde a teologia apofática e dialética da interioridade e exterioridade se consolidaram como traços marcantes, por vezes mais destacados e por vezes mais sutis. Então, quando a gente for ver vários outros filósofos alemães, por exemplo, no Schelling, o Schelling vai dizer que o absoluto, a natureza, ele tem um poder naturante, um poder determinante, porque ao mesmo tempo que ele reconhece essa natureza em nós, ora, se nós que somos um corpo e que estamos no mundo objetivo, temos essa outra forma de sentir a partir de dentro, será que a natureza, o absoluto, o universo, ele também não tem uma alma a partir de dentro, uma força ativa a partir de dentro? Então, vários outros filósofos vão ter esse caráter meio místico. E isso é característico da filosofia alemã, né? Ela não é seca, analítica, que nem a filosofia inglesa. Ela tem essa tentativa de aprender o todo, né? E é por isso que ela conversa tanto com hermetismo, com gnosticismo e outras coisas que a gente vai ver mais para frente. O homem exterior e o mundo objetivo. O homem exterior faz parte da criação. Envolvido pela criação, envolto de criaturas. Esse homem está imerso no lugar em que todas as coisas são relativas. O homem exterior está sempre servido de seus sentidos e onde for encontrará privações. Como assim privações, né? Porque esse mundo objetivo, ele é um mundo que nos limita, né? Ele limita a nossa ação. Ele impõe necessidades, né? Necessidades que fogem ao nosso controle. Porém, olha o contraditório. Por um lado, no nosso mundo interior, nós temos um mundo que depende completamente do nosso exercício. Por quê? Quando nós atribuímos significado a algo, quando nós lembramos de algo, quando nós decidimos algo, quando nós nos identificamos com algo, esse mundo interior parece ser um mundo da volição, o mundo onde se concentram as faculdades do espírito. Nele nós encontramos o pensamento, a palavra, a atividade, a nossa agência mesmo. Agora, o mundo exterior não. O mundo exterior, ele está lá parado, como se fosse um fundo, né? Que nos limita. E nós participamos desse mundo exterior com o nosso corpo, e de certa forma o nosso corpo também nos limita, porque nós sentimos fome, sentimos sono, nós estamos situados num lugar, num tempo. Então, o homem exterior, ele está envolvido na criação, ele está meio a essa multiplicidade. Aí diz ali assim como os animais, o homem exterior é preso ao tempo, é condicionado à duração. Em outras palavras, o homem exterior está entregue à relação objetiva para o mundo.
Quem te vê de fora, você é apenas um corpo entre corpos, né? Uma coisa entre coisas. Um objeto extenso que ocupa lugar no espaço, né? Ocupa um tempo, tal como todo o resto. Agora, como pode nós temos ao mesmo tempo esse acesso imediato a uma realidade tão diferente que é a realidade interior? A atividade exterior e a liberdade interior. Quando este homem se volta para uma coisa elevada e nobre, é, ela toma a si, ela é a alma, toma a si todas as potências que emprestou os cinco sentidos. Então se diz que o homem está fora de seus sentidos e arrebatado. O objeto é uma imagem intelectual, ou uma coisa intelectual sem imagem. Cumpre que saibas, porém, que o homem exterior pode estar ativo, enquanto o homem interior permanece totalmente livre e inalterado. O que quer dizer aqui? Bem, o homem exterior, ele pode estar no meio da atividade mundana, pode estar no meio dos afazeres, pode estar no meio, né, sei lá, cumprindo com as necessidades do dia a dia, mas isso não determina o homem interior, porque é o homem interior que escolhe se envolver ou não, atribuir ou não um significado, ter afinidade ou não com essas coisas. E aí, por exemplo, é, muitos mártires, muitos santos, né, passaram por provações, vicissitudes e sofrimentos absurdos que se você for tentar entender a vida deles a partir do homem exterior, você não justifica. Como que alguém, né, se atira aos leões para ser despedaçado e torturado pela defesa de um testemunho, de uma revelação interior, ou um mártir, por exemplo? Ou seja, se você analisar aquela pessoa, né, como um corpo, exterior, um organismo que tem que sobreviver e que se acaba aí, você não vai entender como que é possível alguém sobrepujar de tal forma é, essa fatalidade tem a mesma raiz de destino, tem a ver com esse determinismo. Por quê? O determinismo nos manda fugir da dor, buscar o prazer, né? O organismo biológico é, nos manda fazer isso. Agora, esse homem interior, ele é capaz de direcionar suas potências para uma causa mais elevada. Ele é capaz de concentrar e reunir em si, na sua unidade, um propósito. Então, a gente vai ver aqui o mundo interior como sendo o acesso ao espírito por causa disso, porque é através do interior que nós vamos ter contato com coisas como a moralidade, verdade, lógica, qualquer coisa transcendente. Porque a gente não tem como falar em moralidade de uma pedra, de uma planta, a gente não tem como falar, né, do pensamento de uma minhoca, de um bichinho que está preso no instante. Nós temos essas faculdades precisamente porque esse acesso interior nos permite não estarmos presos ao instante, né? Senão estaríamos só é, recebendo essas impressões dos sentidos e sem conseguir costurar uma unidade, uma organização. Mas nós temos essa capacidade, né? Nós temos uma unidade interior que é capaz de interpretar e se sobrepor a essas impressões. A existência mundana do homem exterior. O homem exterior é o homem introduzido em sua rede de relações, em sua vida social, em sua função, em sua atribuição particular. E o homem, em sua existência mundana, é o homem que age, persegue o objetivo, realiza uma obra, experimenta satisfação nas criaturas. E o homem interior, em compensação, é o homem em sua essência singular de filho de Deus. É o homem na identidade profunda e verdadeira. Por que filho de Deus? Bem, se com Deus nós entendemos o poder criador por trás da realidade, né, diferentemente da natureza naturada, a natureza naturada são as coisas já objetivas, né, no mundo exterior. Agora, nós realmente, procurando fora, né, olhando, não vemos um poder criador por trás dessas coisas, nós vemos só a multiplicidade. Mas nós mesmos, que é, participamos do mundo exterior com o nosso corpo, nós temos acesso imediato ao poder criador que nós temos em primeira pessoa. Quando nós mesmos, como estava falando antes, quando nós mesmos pensamos, verbalizamos, intencionamos, lembramos, ou seja, a gente conhece a partir de dentro e de uma forma mais imediata possível, porque é algo que é ao mesmo tempo invisível, impalpável, mas que sem isso não tem experiência, não tem vivência, não tem significado. Mas ao mesmo tempo é invisível,
É impalpável, olha que coisa misteriosa, né? É algo que a gente não consegue definir muito bem. Enquanto a gente aponta para os objetos do mundo e consegue definir muito bem, né? Né, um gato, uma planta, né, a parede ali, é muito fácil um mundo objetivo, né? A gente conseguir se entender acerca dele. Mas quando a gente olha para dentro, a gente encontra uma profundeza abissal, né? Uma profundeza insondável. E aí entra a questão. Ora, se eu, que sou uma causa segunda, eu não sou a origem da realidade, eu sou uma causa segunda, um ser particular. Se eu, que sou esse ser particular, dentro de mim mesmo, experimento em primeira pessoa essa capacidade de exercer esse poder, como que, né, na realidade, no todo, pode não haver um poder subjazendo isso? E é por isso que é o homem interior que vai ser o filho de Deus. O homem exterior está na natureza. O homem exterior, ele interage com as coisas da natureza, né? Enfim, se desloca no espaço, no tempo. Agora, e o homem interior? Esse homem, né, impalpável, abissal, que pode desabrochar tantas faculdades que estão para além dessa vida da sobrevivência biológica, né? Luz, calor e fogo. É uma analogia que o Boêmio usa muito para diferenciar essas realidades, né? Porque a luz, o calor e o fogo, eles estão um no outro, mas um não é o outro, né? É, o fogo produz luz e calor, mas a luz é a luz e o calor é o calor. Ou seja, na unidade da pessoa humana, tá, nós temos essa realidade da ação e nós temos esse lado objetivo exterior, que é o corpo. Mas cada um é uma coisa. Não quer dizer que são separados, porque eles interagem, né? A gente pensa, a gente gesticula, a gente fala, está interagindo. Mas, ok, está relacionado uma coisa com a outra, mas que a gente não confunda. Note que o homem interior aparece ao mesmo tempo e no mesmo lugar que o exterior. Entretanto, estão mais separados um do outro que o mais alto do céu do centro da terra. Porque olha que natureza distinta desse mundo da vontade, desse mundo do pensamento e, por outro lado, desse mundo objetivo, né? Tudo em seu lugar. O mesmo se aplica para o calor e a forma substancial do fogo. Note que, do mesmo modo, segundo Agostinho, no homem interior habita a verdade, Deus, cuja natureza está sempre e somente no interior e no íntimo. Bem, por quê, né? Porque Deus, ele não pode ser um objeto determinado. Deus não pode ser uma coisa situada. Deus, ele é um ato, ele é um poder, né? E essa realidade do ato é a realidade que nós conhecemos a partir de dentro. Bem, conhecimento imediato. Pode-se seguramente notar que o conhecimento exterior é próprio do homem exterior, já que é dado na sensibilidade, e por meio de comparações e pela linguagem. Por outro lado, o conhecimento interior é aquele que se dá no ser da alma, sem tempo ou espaço, coincidindo com o homem interior. O que quer dizer aqui? Que o autoconhecimento da nossa autoexistência, do nosso pensamento, dos nossos desejos, ele é imediato, ele não é filtrado, ele é diferente da apreensão sensorial da realidade. A apreensão sensorial da realidade, ela é mediada, ela é organizada, ela é filtrada. Agora, nós conhecemos em primeira pessoa o fato de que nós existimos, pensamos, queremos, ou seja, é, que contraditório, é um conhecimento que nós não conseguimos, né? Prova por A mais B que você está consciente. Prova por A mais B que as outras pessoas são conscientes, né? É tão difícil. É uma coisa para fora desse empirismo, porque esse empirismo, ele perscruta o que é objetivo. Né? Você pode ir lá, tu vai esticar no átomo, tu vai, abre o cérebro, abre os neurônios, procura no átomo, mas tu pode até encontrar as reações paralelas, né, reações químicas e elétricas paralelas dessa atividade interior, mas a própria experiência, a própria atividade, esse próprio poder, essa própria o pensamento, você não vai encontrar o pensamento. Você pode encontrar, claro, vamos supor, vestígios sei lá, de uma determinada área ali, que enquanto a pessoa pensa numa coisa, ativa lá. Mas aquela experiência imediata da pessoa pensando naquela coisa, aquela experiência imediata de como é
né, é, enfim, ter aquela lembrança ou ter aquele pensamento é algo que só cada um tem. E só cada um tem em primeira pessoa, no mais íntimo e no mais imediato. A unidade da pessoa. O homem interior, segundo Descartes, é o homem divino regenerado em Cristo, enquanto o homem exterior é o homem carnal, mundano, adâmico. Se não se tratasse de um só e mesmo homem, compreendido sob duas perspectivas, e interpretasse tal distinção dualisticamente, cair-se-ia facilmente uma espécie de gnosticismo, onde o homem interior permaneceria intocado, puro, não importando em que condição se colocasse o homem exterior. É esse tipo de interpretação parece ser precisamente o que Boehme pretende evitar. Por quê? Porque apesar do homem interior ele ter uma natureza e o homem exterior ter outras características e outra natureza, esse homem interior ele pode se relacionar de formas diferentes com esse exterior. Ele pode se envolver com as coisas de uma forma diferente. Ele pode determinar esse homem exterior a agir de uma determinada forma ou outra. Então, eles estão relacionados. 3 princípios. Primeiramente, o filósofo teutônico, Jacob Boehme, como também é chamado, aborda o homem, assim como todo o universo, como dividido em 3 princípios. Convém falar sobre eles, começando, antes de tudo, pelos 2 primeiros. Os 2 primeiros princípios pertencem ao plano interioridade. O primeiro é o princípio obscuro, infernal, representado pela lei, pela justiça e pela cólera divina, isto é, a mão esquerda de Deus. E o segundo é o princípio luminoso, celeste, angélico, representado pela misericórdia ou a graça de Deus em Cristo e pela mão direita de Deus. Esses 2 princípios são análogos aos lados esquerdo e direito da árvore seferótica da mística judaica, Kabbalah. Bem, quem já viu a Kabbalah, viu que tem 2 pilares, né, fora o pilar do meio, né, tem um pilar da esquerda e um pilar da direita, enquanto um deles sempre expande, o outro sempre contrai, né? Então, em outro momento, talvez em outra reunião, a gente fale só da Kabbalah, mas tem um jogo ali, né, entre um lado que quer se expandir, que quer desabrochar, que quer revelar, e um lado que fecha em si mesmo, um lado que se contrai. E esses são os 2 princípios que o Boehme reconhece, né, do mundo interior. Boehme reconhece 3 princípios, né? Um é o mundo exterior, o mundo da natureza mesmo, que nós participamos com nossos corpos, né? E esses outros 2 são os princípios do mundo interior. São as 2 atitudes, no final das contas, que nós podemos ter diante do ser, diante do absoluto, que é nos fecharmos na nossa egoidade contra, né, ou nos abrirmos e nos expandirmos. E aí, isso para Boehme vai ser fundamental. Os 2 primeiros princípios não devem ser tomados como lados contrapostos de Deus, mas lados complementares, que se harmonizam em Deus, e que só se distinguem na medida em que o homem, por ser intermediário, se direciona a um ou outro dos lados, isto é, se coloca em situação de inimizade com Deus, afirmando sua egoidade e recebendo como manifestação de Deus sua cólera e justiça, ou em situação de amizade com Deus, se colocando em harmonia com a totalidade do ser de Deus e recebendo como manifestação de Deus seu amor, graça e misericórdia. Bem, como assim? O que ele está dizendo aqui é que esses 2 princípios são necessários. Por quê? Para você ter uma egoidade, você tem que tá circunscrito de alguma forma, tem que estar de alguma forma em si mesmo, tem que ter um si mesmo separado desse todo, desse absoluto. Porém, esse si mesmo, ele pode se entregar e se conciliar, ou ele pode se encerrar e se bastar em si mesmo, e se fechar. Então, são esses os 2 caminhos que o mundo interior, para Boehme, pode tomar. A nossa alma pode escolher se afinizar com um desses 2 lados, né? Enquanto ambos são necessários para a nossa existência, mas nós podemos fechar em nós mesmos e contrariar esse convite ao ser que nos sustenta, ou nós podemos negar esse movimento e tentar fazer de nós mesmos a base, né? E tentar forçar as coisas a serem do nosso jeito. O acesso à interioridade e exterioridade. O homem, na medida em que é dotado de alma e corpo, participa dos 3 princípios. Pela alma, o homem tem acesso aos 2 primeiros princípios, tanto o infernal quanto o celestial. O infernal é aquele que eu falei, que se contrai, que se encerra, que se fecha, que ele nega a vida, ele nega o ser.
quanto o celestial. O celestial é aquele que abre, que desabrocha. Então, ele faz vivificar, né, as faculdades, os dons, as virtudes. E pelo corpo, o homem tem acesso ao terceiro princípio, o mundo material, captado pelos cinco sentidos. Que em si mesmo, né, ele não é bom nem mal, porque o bem e o mal estão na liberdade que esse mundo interior vai exercer. E esse mundo interior vai exercer convertendo o seu potencial em ato. Ou esse mundo interior, né, que a gente estava falando que é impalpável, que é invisível, que é tão obscuro, mas ele tem o poder de informar, né, e de atualizar no mundo as suas intenções, as suas palavras, as suas ações. Então, cada alma, com seu mundo interior, vai escolher o que ela vai atualizar no mundo, o que ela vai tornar real. É o exercício do poder criador, né? Que nós somos análogos, nós temos essa semelhança. Então, nós podemos tornar, atualizar o nosso mundo interior em exterioridade. Mundo interior. Como se pode notar, o reino infernal e o reino celestial não são entendidos como lugares para onde a alma vai após a morte. Isto é, um lugar onde a alma entra, como se só o inferno pertencessem à espaço-temporalidade, que é uma característica da matéria, mas como sendo condições interiores da alma. Interessante. Aqui, né, a espaço-temporalidade é do mundo objetivo, e as coisas objetivas estão situadas no espaço e situadas no tempo, né, em extensões do espaço e durações do tempo. Agora, tem uma coisa importante, uma armadilha. Quando a gente lê assim, o Boêmio falando que são condições da alma, a gente pode correr o risco, né, de pensar que, então é subjetivo. Você está se sentindo bem, então está no paraíso. Está se sentindo mal e está no inferno. Não, não é isso. A alma tem o céu e o inferno dentro de si. Ela apenas se separa da vida exterior e mortal do corpo. É como está escrito: o reino dos céus não vem com aparência visível, e nem se dirá, ei-lo aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que está falando aqui não é uma redução da espiritualidade à subjetividade, mas pelo contrário, mostrando o quanto a subjetividade, ela que é a porta para o acesso e o contato com essas realidades espirituais. Ora, que perdão existe? Como você pode falar em coisas como perdão, arrependimento, pecado para objetos? Você não tem como atribuir isso a objetos, né? Quando você fala, por exemplo, quando você sente uma graça, uma bem-aventurança, é, algo te vivificando, você não tem como determinar isso de uma forma empírica. Ou seja, o acesso ao transcendental, ele é um acesso que se dá através do interior. A porta para o transcendental é a vida interior. Então é diferente de reduzir a subjetividade. Desse modo, fica claro que o céu e o inferno pertencem para a Boêmia ao mundo da interioridade. Note, esse mundo da interioridade, ele não é espaço-temporal. Aí que é uma coisa muito mais mística, muito mais profunda que a gente está falando aqui. Porque esse mundo interior, ele é o mundo dessa indeterminação, dessa potencialidade infinita, né, que não está objetivada ainda, que não está externalizada, que não está ainda limitada, determinada no espaço e no tempo. Então é algo muito mais transcendente que está falando, né? Enquanto a exterioridade é algo que diz respeito apenas ao corpo. O homem, na medida em que se volta para Deus e vive em harmonia com Deus, tem o céu dentro de si, mesmo que no tocante ao homem exterior passe pelas piores situações. Condição interior esta que se concretiza plenamente e se eterniza quando o princípio exterior se desfaz. Como assim se eterniza quando o princípio exterior se desfaz? Ora, nós passaremos muito mais tempo mortos do que vivos, né? Nós temos uma vida breve, uma vida fugaz, e, e enquanto nós estamos vivos, que nós estamos participando da espaço-temporalidade, né, nós podemos nos arrepender, nós podemos perdoar, nós podemos mudar, nós podemos, né, atualizar intenções diferentes, mas, né, no momento em que finalizou a sua existência objetiva, e eu não digo aqui que finalize toda a sua existência, mas a existência objetiva, essa existência situada, essa existência, né, temporal espacial, no momento em que ela encerra com a morte, junto com ela, acabou daquela vida, acabou a possibilidade de se atualizar. Então, nós temos essa vida enquanto possibilidade de tornar em ato, né, esse mundo interior. Esse mundo interior, ele existe sendo exercido.
ele é um mundo de vontade, né? Não é que nem um corpo que está ali simplesmente reagindo, está ali simplesmente passivamente, né, sendo determinado. Quando nós queremos, quando nós intencionamos, né, um ato de perdão, um ato de arrependimento, um ato de criação artística, estética, um, é, tudo que vem da realidade do espírito, né, é algo que precisa ser exercido. Então é o mundo da agência, é o mundo do ato. E esse ato nós temos a chance de converter em realidade ao longo de nossas vidas. Então, essa ponte entre o mundo temporal e o mundo, Boehme fala, mundo da natureza eterna é como ele chama esse mundo invisível, esse mundo impalpável. Ela é muito importante, porque é no contato da eternidade com o tempo é que nós vamos gravar no mundo, gravar no tempo, gravar na existência o que nós escolhemos, o que nós fizemos de nós. A condição interior diz respeito à alma. Do mesmo modo, o homem possui o inferno dentro de si na medida em que se põe em estado de inimizade com Deus. Mesmo que exteriormente viva bem, possua um aspecto de piedade, situação interior esta que também se consolida e se eterniza após a morte do corpo. Após o fim do homem exterior, o homem interior se vê eternamente no princípio com o qual se qualificou durante a vida terrena. Ou seja, a gente vê, né, políticos corruptos, pessoas cuja ambição não tem limites, a pessoa já pode viver muito bem, já tem tudo o que precisa, mas ainda assim, alguma coisa ali corrói por dentro, alguma angústia, um amargor ali, e a pessoa quer mais, ou seja, mesmo que no mundo exterior a pessoa esteja lá nadando, desfrutando nas benesses da matéria, tem algo ali que corrói, que é um amargor, uma angústia, né, que arde. Por isso o Boehme usa muita analogia entre o fogo e a luz, para falar do mundo infernal e do mundo celeste. Né? Tem algo ali queimando essa pessoa. Então, para a gente ver que, ao mesmo tempo em que é possível você atravessar as mais duras provações com a entrega e a graça, como o modelo dos santos, que atravessaram penas enfim, os martírios, mas com esse mundo interior entregue, com esse mundo exterior, mundo interior aberto, ou seja, em amizade com Deus, né, abrindo, aceitando o ser, o absoluto, entregue, presente. Por outro lado, é possível o oposto, para mostrar que são coisas distintas. É possível alguém, né, ser um príncipe do mundo exterior, dominando, fazendo acontecendo, mas ao mesmo tempo no mundo interior estar corroído, estar queimando. E aí Boehme se preocupa muito mais com esse mundo interior, porque o exterior acaba. Esse exterior, em algum momento, né, vai ter um fim, porque ele é objetivo. E tudo que é objetivo tem prazo de validade, tem duração, tem extensão, e tem começo e tem fim. Agora, e essa indeterminação, essa profundeza abissal que é as nossas almas? Né? E aí, o que essas almas vão encontrar? O que elas fizeram de si mesmas ao longo do mundo temporal, né? Ao longo da vida que lhes foi dada? Vontade e individuação. Como se pode perceber, Boehme relaciona o homem exterior à egoidade, isto é, à alteridade, mediante a qual o homem se diferencia de Deus e se afirma enquanto ser individuado, com vontade própria. O homem voltado para a egoidade é um homem cheio das criaturas exteriores, voltado para fora, que se inclina para as coisas sensíveis no intuito de saciar a sua vontade individual, a sua cobiça e concupiscência. Ou seja, as coisas sensíveis constantemente nos distraem, nos estimulam, e a gente, para poder exercitar a vida interior, precisa encontrar um espaço, um recolhimento, né, para poder cultivar o mundo, nosso mundo moral, nosso mundo simbólico, nosso mundo de significados, nosso mundo, nossa memória. Às vezes tem tantas coisas no dia a dia, né, na correria, nos estímulos, nos entretenimentos que a vida mundana nos oferece, que nós não encontramos o espaço para criar essa vida interior. E isso pode ser esmagador, né? Isso pode nos limitar, porque senão o que nós viramos? Nós estamos apenas reagindo passivamente, nós não estamos exercendo o nosso poder, né? Nós estamos sendo limitados pelas condições, sufocados pelo mundo externo, sem nos relacionar com esse poder que está lá embaixo. Né? Então,
o homem constantemente distraído, isso a gente vê muito no taoísmo, fala muito disso, né? O homem se perdendo na multiplicidade, em vez de recolher as potências da sua alma para poder desabrochar os seus dons, as suas faculdades. Porque desabrochar essas faculdades demanda esse espaço, demanda um esvaziamento, mas que não é um esvaziamento que te anula, né, que te diminui. É um esvaziamento que abre para permitir. É um esvaziamento de um oco, né? É um enriquecimento que expande. Quando a gente ouve vazio, né, a gente acaba pensando em algo que anula, em algo que diminui. O Eckhart e o Boehme vão falar muito do vazio, do abismo. E aí, enfim, a gente não vai conseguir terminar esse hoje. Eu vou parar por aqui para a gente poder comentar, perguntar, discutir um pouco mais. Daqui a 15 dias, ou mais ou menos por aí, a gente retoma. Mas, enfim, quando a gente for ler Boehme, Eckhart, né, por conta de vocês, eu recomendo A Nobreza da Alma, do Mestre Eckhart, recomendo A Sabedoria Divina, do Boehme, mas vai ser meio estranho, né, ver eles falando do abismo, do vazio, do sem fundo, né, parece uma coisa nula para nós, né, parece uma coisa... a gente interpreta como um nada, mas não, é justamente a condição de possibilidade. A gente deve ver esse vazio como um útero, é como se fosse um útero que tem um infinito de potencial que pode vir à tona. Quando esse potencial vem à tona, ele se objetiva, né? Ele se torna externo, situado. Mas em si mesmo é algo impalpável, uma profundeza criativa. E dessa profundeza criativa nós participamos a partir de dentro. Nós conhecemos ela imediatamente, a partir do nosso mundo interior. Bem, por hoje é mais ou menos isso. Fiquem à vontade para fazer a contribuição, perguntas de vocês e tal. Então, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. É o seguinte, é interessante, né, essa questão do sujeito-objeto, né? Você está dizendo que atravessa a filosofia alemã, é verdade isso aí. Eu fiquei pensando aqui, o homem interior e o homem exterior, essa dualidade, né, que não é uma dicotomia, me parece ser fruto, né, da ideia da queda. Então, o que que acontece? Então, a gente consegue entender a natureza dessa dualidade com a filosofia da revelação, com a queda originária. Então, parece que a ideia da queda, entende? A ideia por exemplo, o mal, né? O mal parece ser o grande problema. Até a Odisseia parece ser o grande problema do homem, né? Da filosofia alemã. Então, parece que essa dualidade sujeito-objeto, ela é um desdobramento no campo epistemológico do fato originário da queda. Então, como se o mal revelasse algo da natureza do próprio divino. Não, por exemplo, por que existe o mal? Porque Deus é um desdobramento de si. Né? Aí o Sheldon lá da Essência da Liberdade é muito parecido com o Bohm, né? Nesse sentido. Então, a ideia de que Deus é um desvelamento, né? Deus é uma superação de si, desse fundo, desse abismo originário, e o mal, o problema do mal, o problema da liberdade, o problema do livre-arbítrio, ele não é aquilo que vai colocar Deus em xeque, mas aquilo que vai mostrar a natureza do divino enquanto processo, né? Aí a gente vê o Schelling bem boemiano. E aí, só isso que eu queria dizer, assim, né? O quanto, para a gente entender essa dualidade sujeito-objeto, né? Eu queria saber o que o Christian acha disso. A gente tem que situar isso no horizonte da ideia da queda, entende? A ideia da queda, da teodiceia, né? Por que existe a queda de Lúcifer, né? Entende? Então, eu queria saber o que vocês acham disso. Consegue me ouvir? Travou aqui, eu acho. Pronto, eu encerrei minha fala. Dá pra te ouvir, cara. Tá me ouvindo? Sim, só seu vídeo que Ah, tá tá. ruim. Travou aqui, eu não sei exatamente o que, mas se vocês estão ouvindo, beleza. Sim, essa queda, o que que ela significa, né? Me parece ser a perda do homem do contato e conhecimento dessa realidade interior, ou seja, o homem crendo-se apenas uma coisa entre coisas, né? No momento em que ele pensa ser apenas mais um objeto entre objetos, apenas nessa natureza naturada, toda a existência dele, de repente, né? Todo aquele potencial, todo aquele infinito, de repente ele se vê limitado, de repente ele se vê pequeno, de repente ele se vê temporal, e se vendo assim, né,
todos os esforços passam a ser a sobrevivência, a luta, enquanto ele perdeu a visão dessa eternidade, né? A gente vê que os povos antigos e as tradições mais antigas, né, os Vedas, as tradições chinesas, egípcias, o hermetismo, elas têm tanto esse sentido da eternidade, dessa dimensão desse infinito com o homem, né? E isso vai se perdendo. Essa queda, para mim, ela tem um processo histórico também. E ela está acontecendo até hoje, né? Nós estamos ainda cada vez mais nos distraindo, ficando opacos, sufocados pelos estímulos, pela correria, por esse mundo utilitarista, né? Um mundo instrumentalizado em que as coisas são apenas meios para fins, né? E a vida interior é preterida em prol do lucro, né? Em prol da produtividade, né? Então, eu vejo essa queda de várias formas, assim, ao mesmo tempo que ela é simbólica, mas também ela é muito vivencial e ela é também parte da nossa realidade, enfim, social, tudo. Eu posso aproveitar para fazer alguns comentários, então? Vocês me ouvem aí? Sim, sim. Boa tarde aí, pessoal aí, né? Que eu também cheguei, não cumprimentei ninguém. Poxa, achei legal esse comentário da queda dele, porque eu não tinha nem parado para pensar nisso, porque realmente todo esse tema falando nessa dualidade, né, da interioridade versus a exterioridade, e do modo como esses dois autores colocam esses dois conceitos, quase que contrapondo os dois em um nível quase que cosmogônico, ontológico, né, tipo, no maior dos graus possível, assim, quase que opondo praticamente o infinito, né, ao finito, né, e toda esses polos, né, que a gente vê atravessando a reflexão do homem sobre a sua existência, sobre o mundo. Eu acredito que esse tema da dualidade ele surge, né, pelo menos o modo como eu entendo, né, esse tema da queda, aliás, ele surge justamente na tentativa, né, ele apareceu, pelo menos filosoficamente interpretando a queda, né, a gente costuma entender essa queda justamente como uma busca do homem de tentar explicar a interseção possível entre a dimensão do infinito e a dimensão do finito, né? Dado que o homem sempre foi concebido como um ser anfíbio, né? Um ser que vive em duas realidades ao mesmo tempo, uma infinita e outra finita, né? O ser humano sempre foi entendido nessa dupla perspectiva. A queda surge então como uma busca de explicar como pode então haver alguma coisa que compartilha dessa zona de interseção. E se hoje nós nos encontramos, então, nessa situação, né? Se hoje nós nos deparamos com essa situação limitada, como pode isso vir a acontecer, né? Então, as cosmogonias tentam dar conta dessa transição, né? E essa transição, quando dá com mitos dos mais antigos que existem na face do planeta Terra, né? A gente vai ver que isso é colocado como se fosse uma história, né? Um desenrolar que tem etapas, né? Então existiria um momento anterior onde o ser humano não estava em fase de queda e de repente você tem um evento, né? Um evento catastrófico qualquer e aí em seguida você vê o ser humano sendo lançado em algum campo de limitação, né? Nesse fenômeno da queda. Então a gente vê que apesar dessas três etapas elas sempre acontecerem assim dentro das cosmogonias, dentro dos mitos e etc. Por todo o planeta, em todos os lugares, em todas as culturas você encontra alguma coisa parecida, né? Quando a gente vai interpretar isso no sentido mais filosófico, no sentido mais existencial, tal como foi feito alguns milênios depois, né? A gente acaba também entendendo a possibilidade de todas essas cosmogonias, de todas essas sabedorias antigas não estarem necessariamente falando a respeito de um evento muito pretérito lá no passado, onde todos nós vivíamos numa era de ouro, de repente houve realmente uma queda histórica, histórica no sentido que aconteceu no nosso tempo, né, que a gente conta com um relógio, que a gente poderia, em tese, situar em alguns anos ou milênios
ou milhões de anos no passado, não importa, né? Mas nesse sentido histórico mesmo, né? Ou não, ou a gente poderia talvez entender justamente como que todas essas etapas, né, elas na verdade são explicações para tentar dar conta de dimensões ou aspecto que na verdade coexistem em todos nós neste exato momento, né, que é justamente como eu costumo entender. Só que, como eu digo, o Christian disse muito bem, porque ele falou, poxa, a queda é algo simbólico. E o símbolo é justamente interessante por isso, porque ele comporta todas essas camadas, esses aspectos interpretativos. Então, talvez ele sim tenha a ver com algo que historicamente, cronologicamente falando, esteja acontecendo. Talvez sim ele tenha realmente alguma coisa a ver com alguma coisa que nos transpassa, que nos atravessa aqui e agora, nesse momento, como camadas de uma realidade coexistente, né? Onde tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E talvez sim, isso também seja possível de ser interpretado num ponto de vista mais filosófico, ou no ponto de vista político, moral, né? Essa decadência moral que muitos cristãos hoje tentam denunciar, colocando como se a gente tivesse realmente num período cada vez mais próximo da salvação, como se esse fenômeno da queda tivesse indo ladeira abaixo cada vez mais. Não só isso, como nos diversos esoterismos, onde eles pegam a perspectiva da evolução e inverte, bota que a gente está evoluindo, né? A gente está descendo a ladeira há muitos milhões de anos atrás, quando quando existia na face do nosso planeta a chamada Era de Ouro, né? Dos nossos antepassados e toda essa busca de retornar, etc. Né? Então, assim, eu acho que justamente por a queda ser algo simbólico, ela sim, ela comporta tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? Só que dentre todos esses aspectos que a queda comporta, que eu acho que são todas as facetas de aspecto que também são comportadas nessa discussão aí do homem interior, do homem exterior, etc., porque tudo isso também é muito simbólico, eu me interesso mais pela parte filosófica, entende? E na parte filosófica, a gente costuma entender, porque é a minha área, né? Então, dentro do aspecto filosófico, a gente costuma entender como que esses aspectos eles estão coexistentes na nossa realidade. Vamos olhar vamos olhar esses fenômenos simbólicos e cosmogônicos e cosmológicos no sentido metafísico, né? Como faz a filosofia. E nesse sentido eu costumo entender como que tudo isso, na verdade, são aspectos que coexistem em nós. Então a gente fica pensando assim, poxa, esses caras estão falando de um homem interior, de um homem exterior. Onde que tá isso, né? Tipo, o que que esses caras estão. Onde que tá esse tal homem interior? Eu acho que talvez isso possa soar tanto estranho pra gente que a gente cria um distanciamento tal que a gente não consiga entender como que isso está presente em nós agora, nesse exato momento, né? E quando a gente vai ver como que talvez isso poderia ser, como que isso poderia funcionar na filosofia, a gente vai ver que se a gente buscar nos fundamentar nos conhecimentos daqueles que os antigos nos trouxeram a respeito de como que funciona em nós essa divisão entre uma percepção de algo sensível versus uma percepção de alguma coisa que não é mais sensível, que já diz respeito a alguma coisa do âmbito formal, do âmbito metafísico, né, no sentido mais da abstração, a gente compreende facilmente que nós, numa simples apreensão de um objeto qualquer que esteja diante de nós, nós já estamos fazendo a ponte entre esses dois grandes mundos, que seria o mundo exterior, o mundo dos sentidos, o mundo da temporalidade, da exterioridade, e ao mesmo tempo o mundo do invisível, o mundo do formal, o mundo das ideias, o mundo da eternidade, né? Onde todas essas formas, onde todas esses filtros pela qual a nossa percepção passa, essas formas pela qual o nosso pensamento passa, estão depositadas, né? Então é como se fosse um depósito de todas essas formas, de todos esses arranjos, de todas essas matrizes que não dependem de nós, mas que ao mesmo tempo também não está em nós, porque nós estamos sendo atravessados, nós somos parte disso também, e ao mesmo tempo não se encaixa como sendo a mesma realidade física, material, concreta das coisas. Então nós somos a ponte aqui agora, nesse instante, entre o interno e o externo. Então por isso nós temos a parte da gente, que é o homem interno que, que participa de tudo isso, e nós temos também o homem externo que também participa de tudo isso. É óbvio que no conceito desses pensadores alemães, eles vão elevar essa perspectiva do homem interno, né, ao seu caráter quase que arquetípico, no sentido de que
A gente poderia ter graus maiores ou menores de participação nessas formas arquetípicas, dependendo de como nós conduzimos a nossa vida, como nós conduzimos a nossa consciência, como nós conduzimos as nossas ações e a nossa liberdade que nos foi, que nos foi conferida, né? E a gente vai poder, então, nos aproximar ou nos afastar desses dois polos que nós temos em nós aqui agora, nesse momento. Eu trago esses comentários, não sei, porque eu, pelo menos, eu consigo ver em mim, assim, depois de um tempo, assim, pensando, refletindo, eu consigo ver em mim, talvez, o que os caras estão querendo dizer, sabe? Tipo, poxa, o que em mim é o interior? O que em mim faz com que eu consiga enxergar da realidade alguma coisa que não vem diretamente ou necessariamente pelos meus sentidos, sabe? O que em mim está sendo captado, mas que é irredutível àquilo que é externo, aquilo que está no tempo, aquilo que eu posso aprender, aquilo que eu posso pegar, cheirar, aquilo que vai acabar daqui a pouco, né? O que se preserva quando eu saio de um quarto e entro na sala? Poxa, aquele quarto deixou de ser alguma coisa para mim ali apresentada nos meus sentidos e virou o quê, sabe? Virou uma, pelo menos no meu aspecto subjetivo, virou um campo de possibilidades, mas no aspecto objetivo eu posso voltar para o quarto. Então, tipo assim, enquanto aquele quarto não está sendo atualizado nos meus sentidos, para onde que aquele quarto está? Se aquele quarto for destruído e a minha casa for demolida, para onde foi aquilo ali? Entende? Então a gente está o tempo todo num jogo entre os possíveis, né? Entre esses entes tão sutis que a gente chama de possibilidades, de possíveis, né? Que estão fora da realidade no sentido concreto, mas eles estão à margem da realidade, porque possibilidades o tempo todo estão sendo atualizadas a cada segundo, né? Então, a nossa realidade mais imediata, aquilo que a gente está vendo de mais agora mesmo, já é a fronteira entre o mundo espiritual, o mundo metafísico e o mundo físico. Então, assim, cara, é muito louco quando você para entender a gravidade disso, sabe? Que uma coisa não funciona sem a outra, sabe? E se uma coisa não funciona sem a outra, há de haver um princípio em nós que faz com que a gente seja possível de acessar um e seja possível de acessar outro. E esses dois princípios não podem estar completamente distintos. Assim, distintos não podem estar completamente separados. Eles precisam ter uma unidade em algo, porque se não houvesse essa unidade, nós não conseguiríamos juntar uma parte do mundo na outra. A gente veria duas coisas. Então é um dualismo, sim, mas é um dualismo que é univocado por algo a mais, entendeu? E esse algo a mais é justamente aquilo que o Boehme estava tentando evitar, da gente achar que são dois princípios irredutíveis uns aos outros. Não é que eles são irredutíveis, eles são distintos, mas existe algo além que os univoca, né? Então, assim, aí alguns vão ver nisso já alguma trindade, alguma coisa, enfim. A gente pode, eu posso sair associando aqui, mas eu vou deixar o pessoal falando aí. Queria só colocar assim um pouco dessa experiência mesmo de tentar aproximar isso que esses caras estão falando do que a gente percebe no mais imediato de nossa existência, assim, sei lá. Não sei se alguém vai falar, mas só para complementar, assim como o nosso corpo, ele existe, o nosso corpo que é material, existe numa totalidade que é material, aí vem a pergunta, será que essa nossa dimensão impalpável, ela também não participa de uma totalidade, por sua vez, também impalpável? E aí vai entrar todas as especulações, né, do que é essa coisa em si, esse espírito absoluto. E aí, mais para frente, quando a gente percorrer a história da filosofia alemã, a gente vai ver como que vários pensadores alemães tentaram especular qual que é a natureza desse espírito absoluto, né? Ele é uma vontade cega? Ele é poder que quer mais? Né? Ele é autoconsciência que quer desabrochar através da história? Ele é a natureza em seu poder criativo, estético? Então, nós vamos ver muito disso ainda. Bem, alguém tem mais algum comentário? Eu não queria estender muito para a gente ter mais constância do que, sabe, porque senão a gente se empolga e fica horas aqui e depois deixa. Não. Oi, boa Opa, tarde. boa tarde. Olá, eu gostaria apenas de dar uma Claro, bem-vindo. contribuição aí, ouvindo todo, de uma maneira mais universalista, né? Eu já participei de um grupo martinista e já entrei em contato com o Giacomo Boehme, mas não cheguei a me aprofundar muito. Cheguei a ler alguma coisa também de Martinez de Pasquale, né? E eu queria dar só uma contribuição nessa questão da dualidade, homem exterior e interior, né? Só mesmo a título de reflexão a respeito do arquétipo da criança, né? Da criança interior, né?
que foi algo assim que o próprio Cristo falou, né, que se não vos tornardes como uma criança, de modo algum vereis o reino de Deus. Eu acho que esse é um arquétipo que pode gerar uma ponte, né, entre o nosso lado exterior e o interior, né, no sentido assim da questão da humildade do ser exterior para com o ser interior, né. Dentro dessa dicotomia, né, do mito de Lúcifer, né, da vaidade, da questão de estabelecer assim um lado do ego mais forte, né, de reivindicar essa questão da natureza divina e dessa liberdade de agir como queira, né, é uma questão que puxa mais para o lado exterior, da vaidade, do ego, né. Você vê quando a criança começa mesmo a estabelecer a questão da intelectualidade, da cognitividade, a partir do momento que ela estabelece uma ligação com o objeto exterior e ela se identifica com aquele objeto exterior e quer trazer para si um ego, né, de posse, um instinto de posse, se identificando totalmente com aquele objeto. Chegando assim à primeira questão de identificação com o eu exterior, né? Ao mesmo tempo em que nós, já estabelecidos nesse ego exterior, temos essa questão de voltar, retornar um pouco, né, ao eu criança, no sentido da alma, no sentido de perceber as coisas não só apenas com esse ego, da intelectualidade, mas também com o sentimento, né, com esse aspecto de alma, né, que nos foi dado pela essa essência, né, essa essência que é chamada de pleroma, a essência divina, que transcende todo entendimento, né. Então, só a título aí de contribuição, certo? Agradeço aí a participação e gostei muito da iniciativa aí desse grupo, certo? Obrigado. Hein? Obrigado. A criança é a pureza antes que essa egoidade se fechasse, se envolvesse, né? Antes que ela se encerrasse no seu egoísmo, nos seus desejos próprios. Então, a criança, ela tem uma abertura, ela representa justamente isso que Boêmio está falando, né, do princípio da luz, em contraposição ao princípio que se fecha. A criança, ela está abrindo, percebendo, entregue, né? E o próprio Boêmio vai falar usar essa analogia da criança, também aparece no taoísmo, né? Eu vou trazer o Shio ainda para falar para a gente, né, das analogias com a tradição chinesa. Mas sim, tem tudo a ver. A recuperação desse estado, dessa abertura, né, que está percebendo, antes de sobrepor um monte de julgamentos e quereres próprios, né, antes de sobrepor tanta egoidade ao que está sendo revelado diante de nós, ao que o ser nos convida. É interessante também, por exemplo, na questão do hinduísmo, nós temos o arquétipo de Krishna, né, que é a suprema personalidade de Deus, que ele é exteriorizado através de uma criança, né, dessa criança que vive num paraíso, e eu acredito que nos remete assim ao nosso próprio propósito original, que é de estabelecer uma ligação, né, com esse paraíso, uma espécie de matriz, né, que foi criada para o nosso aprendizado, sem tanta interferência do ego, da questão da queda que vocês estão falando, né? Na questão de estabelecer o ego como sendo o principal veículo, né? Colocando, na verdade, essa criança interior na pureza, um tipo de sobreposição, não sei, ou estabelecer um outro parâmetro, né? Eu queria fazer só mais um exercício mental aqui, né? Eu estava pensando aqui, né? Por exemplo, eu, como um membro, né, da humanidade, eu não consigo esgotar na minha existência atual, agora, todas as possibilidades de um ser humano, correto? Então, eu não consigo ser, ao mesmo tempo, tudo aquilo que um ser humano poderia ser. E não só eu, mas cada um de nós, tomados isoladamente, nenhum de nós conseguiríamos, por nós próprios, esgotarmos individualmente as possibilidades do que é ou do que pode um ser humano, né? Mas no momento em que nasce mais uma pessoa e essa pessoa
automaticamente ela já participa dessa humanidade e já atualiza em si novas possibilidades, e a gente não vê nenhum traço de que isso possa ser esgotado, a gente poderia pensar assim, poxa, será que existe, se a gente pensasse assim, no conjunto de possibilidades assim, no conjunto total de possibilidades que um ser humano poderia atualizar, sabe? Nariz grande, nariz pequeno, cabelo grande, sem cabelo, careca, grande, sem braço, com braço, homem, mulher, sei lá, de vários tipos, várias cores, com doença, sem doença, sei lá, enfim, todas as possibilidades. Se a gente conseguisse pensar assim, em termos de formas, num termo formal mesmo, o conjunto de todas essas possibilidades, eu poderia dizer assim, essas possibilidades tomadas em conjunto, tomadas todas ao mesmo tempo, que eu poderia chamar assim, ou ser humano, entendeu? Como uma coisa assim, master, mega blaster. Ela é, ela é real, assim, ela é real. Se a gente entender real por existente, a gente vai logo responder que não, porque não teria como existir, né, no mundo cronotópico, no mundo do espaço do tempo, algum ente, né, humano, né, um exemplar humano que seja ao mesmo tempo todas as possibilidades de um ser humano. Então a gente sabe logo que a gente está falando de alguma coisa que não tem o poder de se existencializar. O humano, com H maiúsculo, não tem o poder de se existencializar em todas as possibilidades ao mesmo tempo. Teria como um ser humano ser ao mesmo tempo criança, adulto e velho? E morto ao mesmo tempo? Não tem. Então, essas possibilidades são limitadas pela própria natureza intrínseca do mundo da existência, porque o mundo da existência é limitado por natureza, porque o próprio tempo já é uma limitação. O tempo é uma limitação de sucessão, porque tudo aquilo que sucede, tudo aquilo que está em devir, tudo aquilo que devém, já está limitado em sua existência, porque ele não pode ser todos os estados ao mesmo tempo. Então, assim, mesmo que um copo seja um copo, ele pode ser um copo velho, né, ou um copo novo, como já foi um dia. Mesmo que um papel seja um papel, ele pode ser um papel amassado, rasgado, inteiro, rabiscado, mas ele não pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Mas o papel continua existindo. E se ele for rasgado, ele não deixou de ser papel. Então, aonde está o caráter de papel que aquele papel ainda continua tendo? Onde está o caráter de copo que aquele copo continua tendo? E voltando, aonde estaria o caráter de humano que todos os outros humanos têm e que a gente não poderia negar que é real a possibilidade, porque se não fosse real a possibilidade, não nasceria mais nenhuma criança a partir desse exato segundo. Você entende? Se existe a possibilidade real de nascer novas pessoas de novos jeitos, a gente não pode negar que essa natureza do conjunto de possibilidades formal do ser humano é alguma coisa que está gravada como um código, como uma matriz que está imanente na existência de todos os seres humanos agora, nesse momento. Aí você pergunta, e onde está isso, esse homem formal, esse conjunto de possibilidades? Está no mundo das ideias, separado, tá num plano arquetípico, tá num jardim do Éden, tá na mente de Deus. Mano, tá imanente, velho. É o mesmo, entendeu? Não tem dualismo nisso. Tipo, o próprio fato da gente estar existindo aqui já significa que a gente está sendo atravessado por todos esses planos. A existência de todos os seres humanos como um todo faz com que existam possibilidade de novos seres humanos surgir de vários e vários jeitos diferentes. Porque a gente não tem como negar que cada ser humano, cada exemplar humano tem uma genética, tem uma biologia e precisa de um pai e de uma mãe, precisa de um óvulo, precisa de fecundação, ou precisa de uma inseminação artificial, sei lá, precisa de condições reais para existir. Mas no momento em que ele nasce, essa possibilidade não tem como ser negada, porque se ela fosse impossível de nascer, ele não nasceria. Então, o conjunto dessas possibilidades tomadas todas ao mesmo tempo, ela poderia ser chamado de homem, né, primordial. Você entende? Poderia ser chamado de homem arquetípico. Por quê? Arquetípico, porque é uma forma primordial que ela não tem como ser atualizada. Ele é espiritual neste sentido, entendeu? Porque não tem como vir ele mesmo a existir. O que você tem é figuras que sempre vão estar existindo, se aproximando mais ou menos daquilo ali, ou tomando aspectos distintos daquelas possibilidades todas que não tem como ao mesmo tempo existir. Essas possibilidades todas é que filosoficamente a gente poderia chamar de homem primordial. E isso vai sempre existir enquanto houver universo, porque se neste momento do nosso universo criaram-se condições materiais, que surgiu lá a porra de um Big Bang, sei lá, que foda-se, que deu um planetinha, que deu um conjunto de condições atmosféricas lá, que teve um carbono, que não sei o quê, que nasceu um ser humano, se o universo é infinito, mesmo se essa porra tudo sumir, se todos nós fôssemos deletados da existência, você não tem como negar que essa possibilidade no futuro pode voltar a existir, entendeu?
Porque lá no futuro, sabe, sei lá quantos milhões de anos, se essa porra dentro desse universo tomar um outro influxo de energia vindo da puta que o pariu, não faça com que as condições se reorganizem e recrie essa porra de novo. E existam seres humanos no futuro. Ou seja, o que eu quero mostrar, as possibilidades não tem como ser deletadas, entende? O repositório dessas formas não tem como ser deletadas da existência. Por isso são formas primordiais, entende? Por isso que é arquetípico, por isso que é espiritual, por isso que é eterno. Então, quando Deus criou o ser humano antes de fazer a criação, esse antes da queda significa no plano da eternidade. Então, por que é eterno? Porque não tem como ser deletado do conjunto de possibilidades. E o que foi a queda? A queda foi a existenciação, entendeu? A queda significa a incapacidade de negarmos aquilo que se aparece limitado diante de nós. Entende? Se existem coisas limitadas, existe criação. Mas se existe o princípio delas, existe também a eternidade. Se existe a possibilidade delas serem recriadas, dadas as condições predisponentes corretas, existe a possibilidade de elas retornarem. Então existe também, ao mesmo tempo, e chunchado um no outro, na imanência do existir, existe também o atravessamento, né, dessa transcendência do eterno e do infinito. Sacou? É assim que eu entendo filosoficamente essa porra toda aí, desses caras aí. Sacou? Pelo simples fato da humanidade existir, no arranjo do universo, na configuração do universo, né, essa ideia tá lá, né, essa arqué tá lá. Tem coisas que não existem, né, tem coisas absurdas e contraditórias que não existem, mas se a humanidade existe, então lá, né, na organização do mundo, na base, é uma ideia, uma possibilidade que já estava dada. Então, eu concordo muito contigo nesse aspecto. Não sei se concordo com relação a igualar queda com existência, com essa existência instanciada, né? Se não me engano, o termo para isso de algo universal, potencial, mas que se converte em fato a partir de particulares, o termo é instanciação, né? Se não me engano. Em outro momento, a gente discute sobre a queda, a gente volta para falar só sobre a queda, mas eu acredito que a queda seja mais uma sobreposição da natureza naturada com crase natureza naturante, ou seja, um esquecimento do contato com esse poder criador e, enfim, se permitindo ser sufocado pelo mundo objetivo. Mas aí é um tema para a gente voltar com mais calma em outro momento, assim, falar só sobre a queda e compreensões assim, sobre a queda. Mas, no geral, sim, concordo com a sua contribuição. Eu confundi um pouco a queda com a criação, realmente. Eu cometi alguns equívocos aqui, porque realmente a criação seria mais existenciação, a queda eles colocam como um momento posterior a isso, né? Então, assim, há distinções aí a ser feitas, mas também, assim, para a gente discutir mais a fundo, teria que estabelecer uma das cosmogonias que falam de queda, né? E a gente focar nela, porque vai mudar muito de uma para outra, né? Enfim, eu também não sou muito estudioso dessas distinções aí. Mas é isso aí mesmo. Enfim, a gente continua discutindo então depois, né? Mas é interessante porque eu sigo a leitura do Alexandre Coiré, que ele acredita que o problema radical do bom é o problema do mal. Entende? Então, assim, assim como o Kant fala que a razão prática é mais originária que a razão teórica, entendeu? Então, talvez o problema da liberdade, da queda e do mal seja o problema radical, né, que vai se desdobrar no plano epistemológico, existencial, etc e tal, né? Então, assim, essa conversa me inspirou a escrever um texto sobre isso, porque para seguir falar um pouco sobre isso, assim, essa questão, né? A gente está falando sobre o sujeito-objeto, mas me parece que o problema radical é a queda. Porque, assim, sem haver o mal, sem haver a queda, nós não estaríamos filosofando, né? Então, o problema do mal é o problema tanto que está na teologia como está na filosofia, né? Então, parece assim, se não fosse o próprio mal, nós estaríamos aqui falando sobre ele, né? Ou seja, nós vamos experimentar essa finitude, a queda. E parece que essa queda, ela fala da natureza do divino. Porque o Schelling e o Jacob Boehme têm trechos, né? Que eles dizem que só é preciso a teosofia por causa do problema do mal e da queda, para a gente conhecer o nosso lado sombrio. Não houvesse essa necessidade, não seria necessária a própria teosofia, né? Então, me parece que o problema da queda é o problema radical do Jacob Boehme e da filosofia alemã. Entende isso? Então, assim, da qual o sujeito-objeto é um problema secundário, ou seja, se desdobra desse. Entendeu? É isso que eu estava pensando. Mas, assim, vou escrever um texto sobre isso e vamos conversando. Que estender muito não por causa do horário. Valeu, galera.
Sim, inclusive se quiser apresentar depois o seu texto ou expor sobre esse tema, problema do mal, da queda da liberdade, a gente vai voltar, né, nesses problemas, assim, não tem como a gente tentar se circunscrever agora, é tanta coisa, cada um deles já daria reuniões e reuniões, né? Mas, assim, eu concordo certa parte que a queda seja ponto de partida, porque tem uma diferenciação fundamental que vai nos fazer tomar ciência de nós mesmos enquanto um ser particular, né, individual, solitário na nossa experiência imediata, né, na nossa experiência interior, e a partir desse reconhecimento, ou seja, a partir dessa cisão fundamental, é uma cisão porque é diferente de um bichinho que está simplesmente reagindo no automatismo dos instintos e dos impulsos, né, ou das plantas que só reagem também, ou dos objetos da natureza. Ou seja, ocorre uma cisão em algum momento que precisa, em um momento, precisa essa profundeza em nós, ela precisa se fechar para poder se reconhecer distinta, né? Então, essa queda, assim, ela parece ser necessária para que haja essa autorreflexão e esse autodescobrimento de um ser separado, né, separado dos demais e tal, em sua fragilidade, em sua individualidade. Agora, depois desse momento, né, dessa circunscrição necessária para que você seja você e não outra coisa, né, para que você não seja, digamos assim, absorto no absoluto, ou seja, não esteja dissolvido, ou seja, tem uma limitação, tem um limite, né? Depois desse limite necessário para o seu autodescobrimento, para a sua independência, aí sim você pode escolher um reencontro voluntário, né, uma reconciliação com essa origem, com esse poder criador, ou optar pelo fechamento. Agora, eu acredito que um grau de fechamento é necessário para que existam seres particulares, para que existam, assim, ó, eu sou eu, você é você, sabe? Então, por isso que o Boêmio vai falar que aquele princípio obscuro ele é necessário de certa forma, porque senão as coisas não têm forma, né? Por isso que na Cabala, depois do Chokmah, do Chokhmah, vem o Binar, né? Ou seja, toda aquela infinita potencialidade, se ela não tiver algo que limite, algo que atualize, algo que forme, o que é um oceano, tá, tudo bem, é um oceano de potência, mas que não vai gerar, não vai formar nada. Então tem que ter, é necessário que haja como posso dizer, a necessidade da individuação, né, do ser, o Saturno, né, o Saturno tá aí, né? O Saturno, uma individualização, o Saturno, né? Ele não é só o lado destrutivo, negativo, né? Ele é aquele lado que vai dar forma, que vai não é solidificar, mas que vai, talvez alguém saiba expressar melhor que eu, o que eu estou querendo dizer. Mas a gente vai voltar com calma, né? São assuntos profundos, assim, nem esse. Agora eu posso fazer uma pergunta, Christian? Sim, claro. Essa questão, porque eu não li o texto inteiro, né? Falando, eu não tive tempo. O homem, ele tá falando. Tá. Deu para ouvir. Deu para ouvir. É porque realmente essa parte aí que você manja mais de bomba é justamente a parte que eu não entendo, é por isso que eu ia perguntar. Porque a parte que estava falando do homem interior e exterior lá em Eckhart corresponderia lá em Bombe, corresponderia com o homem, vamos dizer assim, decaído versus o homem celeste, assim, existiria essa correspondência? Porque se existir, o tema da queda realmente cai aqui como uma consequência quase que natural do desenrolar do bate-papo, né? A pessoa humana, a pessoa integral humana, a totalidade do homem, está simultaneamente nesses dois planos todo o tempo. Inclusive, quando você morre, seu corpo continua aqui, né? Por isso que para o Boêmio, a sua alma não vai para o céu, não vai para o inferno. Porque a tua alma para o Boêmio não está dentro, não é um negócio dentro do teu corpo, porque dentro e fora é uma relação espacial, e a alma não é espacial. Então, assim, o teu corpo, ele é do mundo objetivo e ele fica no mundo objetivo porque a existência dele é uma existência objetiva. Agora, a tua alma, a existência dela não é objetiva. Ela não é um troço que está dentro que vai sair fora. A existência dela já está nesse mundo interior. A diferença é que, enquanto esse mundo interior e esse mundo exterior estão interagindo, né, na nossa vida temporal, nós podemos sobrepor um ou outro. Nós temos essa escolha. Nós podemos permitir que o mundo exterior nos sufoque, ou nós podemos cultivar e desabrochar esse mundo interior. Agora, todo mundo está nos dois, e vai ficar, o corpo vai ficar aqui. E aí que está a chave do Boêmio, né? Por que o Boêmio me fala do céu e do inferno?
Porque assim como o corpo fica aqui, porque ele é dessa natureza, se essa realidade invisível ela é de outra natureza, ela também vai ficar na sua natureza. Ela vai encontrar, ela vai ao encontro dessa outra realidade. Então, a queda não é o homem exterior. A queda é uma sobreposição do exterior que faz que faz perder esse interior, né? Se esquecer do exterior, se confundir no meio da multiplicidade. Então, não, a queda não é o exterior. São dois planos simultâneos, né? A queda está no movimento da sua vontade em direção a um ou em direção ao outro, no fechamento, na abertura, na entrega. Mas aí assim, pelo menos do modo como eu entendo filosoficamente, a relação disso que a gente poderia chamar, né, aqui de interior e exterior seria a relação a mesma relação que existe entre limitado e ilimitado, entende? Quando a gente fala de ilimitado e ilimitado, nós não estamos falando em duas coisas distintas ou dois polos distintos na qual as coisas poderiam se... Já ouvi. Tem um canal, né, eu ouvia muito ele aí, que eu não escuto mais ele. O colega ligou, acho que ligaram o microfone sem querer aí. Ele trata de Goethe, né? O cara tá falando no telefone. Negócio de Salomão, né? Enfim, mas aí, continuando o que eu estava falando, a relação, Christian, entre esses dois polos, pelo menos como eu entendo filosoficamente, seria a relação entre o limitado e o ilimitado. Então, se a gente fosse falar no caráter simbólico que isso adquire dentro das religiões, dentro das mitologias, a gente vê que é comum de acontecer, né, nessas narrativas, uma substantivação desses polos, tal como se elas fossem duas coisas distintas, mas que em filosofia a gente não poderia substantivá-las porque a gente incorreria num dualismo absoluto, ou seja, na concepção de que existiria dois princípios fundamentais para a realidade e esses dois princípios seriam irredutíveis um ao outro, né? E quando a gente fala da relação entre o limitado e o ilimitado, para explicar justamente essa relação entre o caído, né, o decaído versus o que não foi decaído, o celeste, o infinito, é essa relação que predomina, e não a relação entre um polo objetivo de um lado e um polo objetivo do outro, como se fossem duas instâncias reais a qual a gente poderia se distanciar ou se afastar, entende? Como que isso fica em Bohme? Esse segundo polo, né, que seria o polo assim... inverso, né? Ele tem alguma substancialidade, ele é substancializado, ou ele é meramente, conforme aquela metáfora, né, da sombra como ausência de luz e não como alguma coisa real, né, em si, né? Posso responder? Eu li o texto. Quiser, Christian? Eu fico com fechamento sobre o texto, né? Eu entendi a pergunta dele. É o seguinte, na modernidade, Lucas, aí no Boêmio já, né, um pouquinho tá do Eckhart, tem muito essa chave da imanência, né? Então, mais spinozana. Então, assim, é tudo um plano de imanência e sujeito objeto são como que manifestações desse plano de imanência. Mas o que eu queria falar da forma mais técnica e direta, a tua pergunta, eu fiz o fechamento sobre o texto, me pareceu, sim, né? Você está perguntando a diferença da chave hermenêutica do Eckhart para a chave hermenêutica do Bohme, né, em relação ao sujeito-objeto. O Eckhart, eu não li muito sobre Eckhart, estou vendo agora sobre Eckhart. O Eckhart, ele tem a chave do homem interior e do homem exterior, é mais dualista a chave dele. E a chave do Bohme é os três princípios da essência divina, inclusive tem uma obra com esse nome. Então, me parece que o Bohme usa uma chave mais ternária dos três princípios, e o Eckhart usa uma chave mais dualista, embora não dualismo, né, radical, claro, dualismo que vamos dizer assim, é como se os dois sempre se identificassem no absoluto, entendeu? Tá entendendo? Assim, então, assim, não é tão cartesiano, né? Assim, essas duas, ele não se substancializa, como tu falou, né? Me parece mais que é um monismo, né? Inclusive tem um texto do Humberto, né? Schubert, que fala essa questão do monismo, é um monismo complexificado, né? Então, Bohme é monista, Eckhart eu não tenho tanta certeza, o Christian pode falar, mas Bohme é um monista, né? Porque parece que isso é típico da modernidade, né, ali, da raiz da modernidade, ali, do começo de 76, essa visão, vamos dizer assim, menos hierárquica, menos neoplatônica, né, e mais de plano de imanência. Foi assim que eu entendi. Enfim.
Mas assim, eu entendo que porque as pessoas costumam achar que só porque é monista não pode ter dualismo, tipo, isso é um equívoco, né? Na verdade, por exemplo, tô estudante do Mário Ferreira agora, tipo, e a gente entende que todas as duas coisas são possíveis, pô. Você pode ter um dualismo, mas se o dualismo for assim fundamental, mas ele puder ser univocado, ele vai ser univocado e você vai ter um princípio por cima. Então você vai ter um princípio univocante, que seria uma, você vai ter a dualidade que também existe e não pode ser negada enquanto um princípio real, entende? As duas coisas podem coexistir. O que você não pode propor, o que seria assim inconveniente ou aporístico você propor, seria você colocar um dualismo absoluto, né? Um dualismo fundamental, primordial. Aí dá merda, entendeu? Mas justamente isso aí que eu tô querendo dizer mesmo. Tipo, você nesses caras, nesses filósofos aí alemães, porque eu já vi alguns deles sendo criticados por isso, por incorrerem em um dualismo, tipo aquele dualismo lá do gnosticismo persa que substancializava o mal, né? Substancializava o polo sombrio, e aí você tinha mesmo um dualismo onde você tinha dois princípios e um era o bem e o outro era o mal, e os dois estavam lá, entendeu? É como se não existisse uma só luz e o resto era sombra. Tem a luz branca e a luz preta, entendeu? A luz escura, sei lá. Entende? Como se tivesse substancialidade, mano. É isso que eu queria entender como que fica, porque, assim, como que o Mário soluciona isso? Ele fala o seguinte, dentro da esfera humana, entendeu? Dentro da esfera subjetiva, da esfera da experiência do mundo, o mal é sentido por nós, subjetivamente, afetivamente, como alguma coisa real e como alguma coisa positiva, entendeu? Essa positividade humana do mal, ela é real. Agora, isso quando é transportado para a cosmologia, ok, entendeu? Agora, você não pode colocar positividade filosófica ou metafísica nisso, aí dá problema. Então, como que ele separa isso? Ele divide, poxa, o mal tem positividade? Aí você tem que responder, depende. E ele é muito sábio quando ele faz isso. Depende por quê? Porque na esfera humana o mal é positivo. Na esfera subjetiva, na esfera da experiência, na esfera da sociedade, na esfera da moralidade, o mal é positivo. Mas na esfera metafísica não tem como ser positivado, entendeu? Então, assim, é muito fácil de solucionar esse problema. A questão nem todos os pensadores tiveram essa clareza, entendeu? No seu percurso, e eles acabaram jogando esse dualismo lá para cima, entendeu? Lá para o plano ontológico, metafísico, para o plano espiritual, entendeu? Aí eu queria saber como é que ficou nesses caras aí, porque eu não conheço muito bem eles, né? Olha, não esgotemos nossos interesses e dúvidas e assuntos hoje. É muito melhor a gente fazer aos poucos, assim, reuniões mais breves e ir maturando e refletindo e trazendo mais referências, trazendo mais leitura, né? Porque senão a gente vai falar de muita coisa até se cansar e misturar vários assuntos, né? Em vez. Vamos guardar a cena para os próximos capítulos, né? Guarda, e aos poucos vamos trazendo, tem muita coisa aí. Mas eu diria que a diferença é que o Boehme, ele não está falando de duas substâncias. Ele está falando de um substrato que não é substancial e que justamente por não ser substancial é substrato, porque o que é substancial já é objetivado e não pode ser o fundo da realidade. Então tem uma diferença. Não é que nem dizer que não tem uma substância que é a mente e outra substância é o corpo, que é um Descartes, né? Mesmo que ele diga que é uma substância que não é extensa, mas aqui não, é algo mais indeterminado, é algo mais potencial, é algo mais misterioso, místico, literalmente. Por isso que o Mário ele utiliza a palavra positividade, porque ele escapa desse problema de dizer se é substância ou não, mas se for positivo, você entende? Positivo é positivo no sentido de que é real, é algo. Agora, real não é no sentido também de realidade concreta, no sentido. Real para ele é outra coisa, real no sentido de ser possível de ser presentificado de alguma forma, entendeu? De ter presença, de ter. Ou não também, porque existem entes que não são possíveis de serem presentificados, mas também são reais, são positivos. Enfim, ele tenta escapar desse vocabulário, entendeu? Então, assim, eu escolheria usar positividade, porque eu acho que é um termo que escapa realmente desse problema da substância, né? Porque a substancialidade do mal, tal. Poxa, a positividade do mal, entendeu? O mal é positivo ou não? Então, esse real fundo ou não? Você entende? não é positivo. Por quê? Porque o que é positivo já ingressa numa existência particular. É, é algo que, justamente por não ser particular, sustenta o que é. A gente vai ver sendo chamado abismo, sendo chamado algo insondável, algo sem fundo. Essa que é a grande virada, essa é a grande diferença, porque geralmente quando a gente pensa na base da realidade, né, quando a gente pensa em substância, a gente pensa em um bloquinho de construção, geralmente a gente pensa nisso, né, um átomo, uma matéria, alguma coisa que seja
o alicerce, os building blocks ali, mas a virada aqui do Eckhart de Bohème, e que é tão original do pensamento alemão, é precisamente que esse mundo dos bloquinhos, esse mundo objetivo, esteja ancorado, subsidiado em um substrato que ele é de uma outra natureza. Ele é insondável, ele é algo profundo, ele é algo abissal. Eles chamam de teologia Tem a negativa, ver né? com isso. Porque justamente. Tem a ver, Não é isso? tem a ver, mas é porque que às vezes quando falam disso é mais para você não delimitar Deus, né? Para não atribuir a ele os nossos atributos e tal. Mas aqui não é isso, é porque realmente esse fundo ele é algo abissal, entende? Ele é algo misterioso. Então, ele não sendo substancial, ele é o vácuo, o espaço que vai nutrir e que vai acolher, sabe? Que vai formar o que é substancial. Então, é diferente desse dualismo tão mecânico, é diferente disso. É por isso que é essencialmente místico. E daí vai vir o idealismo e o romantismo, né? Enfim. Nós tivemos algumas tradições no passado da história que, por conceber Deus justamente como essa coisa infinitamente distante, infinitamente maior e, portanto, infinitamente inalcançável por nós, eles acabaram esvaziando tanto Deus por conta da sua distância que eles acabaram aproximando o Deus do próprio nada, né? Então você vai ter religiões, você vai ter algumas concepções de Deus, especialmente orientais, né, que vão comparar Deus Mas ao aqui, nada. E aí uma pessoa ingênua do Ocidente poderia entender que seria uma mas espécie de um aqui é o ateísmo, contrário mas disso. eu vi essa aproximação sendo feita com o Eckhart, né? Porque o Eckhart ele também tem uma concepção, ele também tem momentos em que ele fala que Deus é nada, Sim. né? Tipo, nesse sentido. Só que é um nada positivo, né? Não é um nada negativo, como a gente Aqui estava é o falando. contrário disso que você está falando. Por quê? Porque esse fundo, esse sem fundo, esse abismo, esse abissal, vai ser justamente a nossa experiência mais imediata do que o próprio mundo objetivo. Porque antes de conhecer as coisas aprendidas pelos sentidos, imediatas, né, interpretadas e tal, antes disso tudo, nós temos essa experiência imediata de nós mesmos, do nosso pensamento, volição, mundo interior. Então, ao contrário de distanciar, não é algo tão inalcançável, que é tão absoluto, que a gente não tem. Não, é o completo oposto. E é por isso que vai ter esse contato direto, né, entre a nossa essência mais íntima e essa essência absoluta. Então, o meu desejo e a vontade no Schopenhauer, né? A minha autoconsciência e o espírito absoluto do Hegel, a minha vontade de potência e essa força, né, que quer expandir, que é mais no Nietzsche. Então, aqui é justamente o oposto. Esse é um fundo, né? Por isso que não é algo lá em cima. É um fundo, é o substrato, é o que subjaz. Portanto, como subjaz, para nós, ele é o mais imediato do que tudo, do que o próprio mundo objetivo. E é ele que é o mundo, né, Mas aí a gente entende, ele é mais imediato e mais próximo possível num sentido metafísico, mas num sentido espiritual, ele pode estar o mais afastado possível, no sentido em que nós podemos, por nossa vontade, nos aproximar sim. ou nos afastar disso, Exatamente. em termos conscientes. Exatamente. Então, no polo experiencial humano, ele é infinitamente distante, mas no polo metafísico, ele é infinitamente próximo. Perfeito. Entende como que se soluciona? É isso, mas aí com calma, tem muita coisa aí, acho que a gente se empolgou, assim, jogando vários assuntos. Nas próximas reuniões eu quero que sejam mais breves, porque senão o pessoal começa a sair, e é melhor a gente conseguir, né, ir trazendo, refletindo, maturando, e fazendo com calma, sem pressa, sem obrigações e tal, do que trazer tanta coisa à tona, assim. Claro, dá vontade de discutir tudo, mas vamos com calma, vamos guardando, vamos trazendo, sugerindo, né, os temas, leituras e tal. Bem, da minha parte era isso. Não sei se alguém quer falar mais uma coisa, mas se não tiver, eu vou encerrando por aqui mesmo. Eu vou disponibilizar, eu vou deixar o grupo aberto hoje e amanhã, para quem quiser discutir por lá, comentar por lá, tá? E aí, quando. Poxa, valeu. Eu acabei me esticando um pouco também, porque eu tô de mudança, eu tô um maior tempão sem conseguir estudar filosofia, eu tava quase que de abstinência, né? Aí eu aproveitei uma brechinha hoje, eu tava. Aí eu falei até. Mas é isso aí, muito boa a iniciativa aí, Christian. Esses temas todos aí são temas muito relevantes, muito intrigantes e legal fazer essa passagem que você fez aí, porque é um caminho, pô, sei lá, pouco visitado mesmo, esses caras aí, tipo, sei lá, mano. Eu ouço falar muito pouco deles mesmo. Então,
Legal, meu. Obrigado, Bacana. então. Parabéns aí. E nos vemos na próxima reunião. Por enquanto, continuamos no mesmo texto, que já foi disponibilizado lá. Vou abrir o grupo para quem quiser comentar alguma coisa, né? Até domingo, mais ou menos, vou deixar aberto. E até daqui a 1 ou 2 semanas a gente retoma. Tchau.